Ninguém. Vamos ver no texto. Aí nós temos o Evangelho de Marcos, que começa, lá no versículo 1, ele diz, princípio de quê? Do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nesses capítulos, nesse versículo 14 a 16, ele vai mostrar o início. Ele apresenta Cristo e a sua mensagem bem resumida. Então, diríamos que Cristo veio fazer o quê? Segundo o evangelista Marcos. Então, Cristo, se não lembra, a primeira coisa, Cristo veio anunciar o reino de Deus. Não é que ele diz assim, como é que está aí? Aqui está assim, início do Evangelho. Não, já no versículo 15. No 15. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Isso. O tempo está cumprido. E aí essa tradução traz completou-se. Porque na verdade a ideia da palavra é a ideia de que há com sua plenitude, o máximo. Ou seja, existe uma economia divina em que Cristo deveria vir, segundo esse plano de Deus. Que São Paulo diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ou seja, parece que nessa conjuntura em que Deus está organizando a salvação da humanidade, então o tempo já chegou. Então Cristo diz, o tempo está cumprido, ou completou-se. E agora ele anuncia o quê? O reino de Deus está próximo. Então Cristo veio anunciar o reino de Deus. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, nós que queremos viver a fé cristã. Ele veio anunciar o reino de Deus. Porque esse reino de Deus se aproxima, uma atitude se impõe aos homens. Qual é? Arrepender-se somente e crer. Arrepender-se e crer em quê? No Evangelho. O que é o Evangelho? A boa nova, a doutrina que Cristo anuncia. Ou seja, todo o ensinamento de Cristo nós devemos preservar. E aí já começa a ver a ideia da ortodoxia de não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. A ideia do depósito da fé, de guardar esse depósito. Porque no versículo 16 mostra que Cristo vai escolher discípulos. Ou seja, pessoas que vão dar continuidade a esta obra que ele veio fazer, de anunciar o reino de Deus, assim como ele anunciou. E aí vem uma heresia que muito comum nos nossos dias, que está começando a surgir, surgiu já há algum tempo, mas começando a tomar conta da cabeça das pessoas, que Cristo não fundou igreja nenhuma, e que Cristo não tinha a ideia de fundar uma igreja. Isso a gente pode ver em teólogos como Leonardo Boff, no catolicismo romano, e no meio evangélico com o pastor Caio Fábio, que hoje a direção eles chamam o caminho da graça, em que Cristo não tinha a intenção de fundar uma igreja. Então, por que ele escolhe apóstolos? Quem vem acompanhando o lecionário, a leitura de ontem mostra que Cristo dedicou uma madrugada inteira em oração para escolher entre uma multidão dos seus discípulos 12, aos quais ele denominou apóstolos. Está em São Lucas, capítulo 6. Quem vem acompanhando o lecionário. Então vejam só, eu pergunto, o que será que Cristo
falava com Deus, que levou uma madrugada inteira. E quando falamos a madrugada, significa de 6 da tarde às 6 da manhã. Ele passou a noite em oração. E depois diz o texto, São Lucas, que chamou para si aqueles que ele mesmo quis. Ele sabia o que estava fazendo. Então ele escolheu apóstolos. E aí começa já a ideia da igreja. O grupo de pessoas, e aí começa com a hierarquia, que vai dar continuidade à sua obra, aos quais ele vai confiar a sua obra, como ele diz na sua ressurreição. Assim como o Pai me enviou, como é o resto? Eu também vos envio a vós. Isso é o Evangelho de São João. São Mateus detalha esta palavra. São Mateus diz: ide fazer discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Veja bem, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, aqui uma promessa de que Cristo acompanharia a sua igreja. Então, que ideia terrível é esta, de que Deus fundou um bando de hippie? Não é? Que Cristo criou um movimento hippie, de pessoas em busca da liberdade, andando por aí sem nenhum objetivo, sim. Falar em hippie, eu ia dizer, que Caio Fábio, ele falando, ele parece um hippie. Não, o evangelho assim, é uma coisa muito simples. É uma liberdade, né? É assim. Que na verdade não é liberdade, é uma aparência, uma aparência de liberdade, como se fosse... Bom, então, muitas pessoas hoje se chocam com a nossa mensagem, porque parece que somos rígidos. Nós não somos rígidos, nós somos zelosos, é diferente. Temos uma responsabilidade com o patrimônio alheio. O patrimônio é de Deus. Deus confiou esta mensagem a Cristo, e esta mensagem ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, morreu por ela. Na sua oração sacerdotal ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Os apóstolos eram teus e tu os me destes. Pai, a vontade minha é esta, que onde quer que eu esteja, eles estejam também. Olha que coisa maravilhosa. Então Cristo está presente no meio da sua igreja e zela por ela. São João, o apóstolo, já na idade avançada, ele na ilha de Patmos tem a visão de Jesus Cristo. E Jesus Cristo aparece em meio ao quê? 7 candelabros de ouro. Esses 7 candelabros simbolizavam o quê? Ou simbolizam? As 7 igrejas. Então vejam, as igrejas são valiosas para Deus, porque aparecem como candelabros de ouro. Não é uma peça qualquer. Ele está no meio das igrejas e ele pessoalmente se dirige a cada hierarquia da igreja, a cada um apóstolo que ficou, que chama-se anjo ou um bispo. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve, e sempre com essa expressão: conheço as tuas obras. E ele faz recomendações, elogios, repreensões e promessas. Sempre é essa tônica, onde ele está no meio das 7 igrejas. E ele aparece também tendo na sua mão direita o quê? 7 estrelas, isso. Tu estudou, foi? Ele tem 7 estrelas. Está no capítulo 1 de Apocalipse. Essas 7 estrelas são o quê?
agora ele sabe, ficou envergonhado. Pode falar, não. Tá brincando. Essas 7 estrelas são o quê? São os... Não, 7 espíritos. não. Sim, então o Espírito atua neles. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os anjos, ou os mensageiros, os bispos das 7 igrejas. Aparece na mão direita, ou seja, ele está com o controle. A mão direita é a expressão de quem tem a rédea na mão, né? A mão direita é aquele que sustenta, que governa. Bom, então nós devemos entender isso. O que Cristo foi fazer mesmo? Não dá não. Vocês elogiaram. Ninguém.